desta noite, uma vida avivada. Lá em Levítico, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que tem semeado na sua casa. Eu quero te agradecer pela alegria de poder ter semeado no dia de hoje, assim como a minha família, porque se nós podemos semear é porque o Senhor nos tem abençoado. Eu te agradeço por poder ser um dizimista fiel desta casa. E quero nesta hora, Pai, pedir que o Senhor esteja multiplicando cada semente que aqui tem sido semeada, honrando a fé e a generosidade do seu povo. E também que a palavra que será agora, Pai, ministrada aos nossos corações, mas que veio do Senhor, que ela possa produzir esperança, que ela possa produzir alegria, que ela possa produzir este avivamento, Pai, no nosso relacionamento, na nossa vida contigo. Senhor, nos instrui. A tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Então, que a tua palavra possa fazer uma varredura em nós, que a tua palavra possa, Pai, nesta noite, trabalhar no mais íntimo dos nossos corações, para que ao sairmos daqui, possamos enxergar, Pai, esta grande obra do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família. Aqui em Levítico, o Senhor nos fala de um fogo que não se apaga. E esse fogo, ele é resultado de uma vida espiritual avivada. Aqui, quando nós lemos esse texto, deste fogo que arde continuamente, é desta maneira que o Senhor quer que esteja o seu coração, o meu coração. É dessa forma que Deus quer que esteja a minha vida e a sua vida espiritual. Então, eu queria que hoje você, já nesse início da mensagem, fizesse uma análise, uma autoanálise, um check-up pessoal. Ou seja, uma análise de você mesmo. Porque eu falei aqui, domingo, que às vezes é muito fácil nós identificarmos o problema do outro. A gente às vezes faz uma análise tão equivocada das pessoas. Ah, fulano é assim. Não, mas é por causa disso, daquilo e daquilo outro. E a gente já faz logo uma análise, né? E você não conhece às vezes o problema que a pessoa está passando, da história, não sabe nada, mas às vezes nós criamos fulano é assim, isso é por causa disso, disso e disso. Nós temos o hábito às vezes de resolver de forma muito simples e objetiva, ou como diria na terra da minha mãe, dar pitaco na vida alheia. Mas quando é conosco, nós temos um pouquinho de dificuldade. Eu queria hoje que você fizesse uma análise de você mesmo, para perceber aí qual é a sua percepção acerca da sua vida espiritual nesses últimos anos. Se você hoje pudesse escrever, ou melhor dizendo, descrever a sua vida para alguém, se você pudesse, de fato, verdadeiramente, falar para alguém como está a sua vida espiritual nesses últimos anos, o que você diria? Esses últimos anos, como que você sente assim? Há uma empolgação, bispo, olha, você acredita que nesses últimos anos eu cresci, eu tenho uma empolgação com as coisas de Deus, eu estou muito empolgado com essa questão da igreja, da minha vida, da leitura da palavra, da oração. Esses últimos anos, parece que em mim esse desejo cresceu muito. Faça uma análise. Ou você também pode dizer, bispo, olha, eu confesso que ao longo desses últimos anos, o meu entusiasmo ao longo dos anos, ele desapareceu um pouco. Eu era alguém mais ativo na igreja, eu era alguém que tinha mais ânimo, mais prazer, eu era alguém que assim, qualquer coisa na minha vida estava relacionado a Deus, o tempo todo eu estava ali com uma chama que não se apagava, mas hoje eu percebo que não está mais acontecendo isso comigo. É uma análise que nós temos que fazer. Por quê? Porque como eu vou entender como está a minha vida, como eu vou permitir que Deus trabalhe na minha vida, se eu não fizer uma análise de como eu estou espiritualmente falando? Porque veja, se eu não tiver a percepção que algo na minha vida não está adequado ao que Deus tem para mim, eu vou continuar seguindo o curso da vida e achando que está tudo bem, achando que é normal. Não, a vida está tudo bem, a vida está normal, a vida é assim mesmo. Então não, é necessário fazer uma análise,
né, fazer uma varredura e dizer assim, poxa, como eu estou nesses últimos anos? O que eu fiz da minha vida espiritual? Como que eu posso fazer isso, bispo? Fazendo uma análise de como você era, por exemplo, né? No início da sua conversão, como você era para falar de Deus, como era a forma com que você vinha para a igreja, com que você se relacionava com as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós corremos um sério risco de a nossa vida espiritual ir se apagando. E não é uma coisa que, porque você, desculpe a expressão aqui, você não quer nada com Deus, não é porque você não é sério, não é porque você é uma pessoa que não se importa com as coisas de Deus, porque são as expressões que algumas pessoas usam e eu não gosto muito disso. A pessoa não é séria, a pessoa não quer saber de Deus. Eu tenho muito cuidado para falar uma coisa como essa, porque isso é uma coisa muito séria. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, sem que a pessoa perceba, a luz dela, este fogo, ele vai se apagando. Eu nasci no bairro do Brás, né? Nasci no Brás, mas me criei no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Eu não sei quantos tiveram o privilégio de conhecer o Museu do Ipiranga. O quintal da minha casa era o Museu do Ipiranga. Eu fui criado ali, até antes da prefeita Luísa Erondina cercar todo o Museu do Ipiranga com grade. Aquilo era aberto, e nós ficávamos lá até de noite, andando de carrinho de rolemã. E tem uma coisa interessante no Museu do Ipiranga, não sei quantos aqui conhecem. Alguém conhece o Museu do Ipiranga aqui? Levanta a mão. Bastante gente. Vocês sabem que lá embaixo, perto do túmulo de Dom Pedro, tem um fogo que não se apaga. Quem já viu isso? Tem uma chama lá, e aquilo não se apaga. 24 horas, eu passei esses dias lá, com os meus filhos, e falei, olha, ali tem uma chama, e eles ficam, onde? Eu passei perto de cá, falei, ali, aquela chama nunca se apaga. Mas quando chove, tempestade, essa chama, ela não se apaga. Esse fogo, ele é mantido continuamente, é um fogo que eu era pequeno, e essa chama nunca se apagou. E alguma coisa mantém aquele fogo daquele jeito, vivo. O que eu quero te dizer? Que se nós não mantivermos este fogo aceso dentro de nós corremos o risco do nosso fogo, ou seja, da nossa vida espiritual, ir arrefecendo, ir se apagando, sem que a gente perceba. E o que acontece? Quando a nossa chama se apaga, aí a nossa vida com Deus se esfria, nós deixamos de valorizar as coisas espirituais, eu vou falar isso daqui a pouquinho, e aí algumas coisas começam a acontecer. Você sabe que tem pessoas que não têm problema, queria te dizer isso, bispo, eu estou passando por um mundo de problema na vida. Algumas pessoas não têm problema, algumas pessoas estão com a chama apagada. Ao acender a chama vai extinguir todos os seus problemas, porque a chama vai te, mais uma vez, fortalecer para lidar com as dificuldades e os problemas da vida. Escute o que eu estou dizendo, porque isso aqui é profético. Eu estou aqui de verdade, todo arrepiado falando isso para vocês, eu estou com o meu coração aqui limpo diante de Deus, para que vocês entendam o que eu estou falando. Existem problemas que as pessoas estão passando, crises conjugais, crises emocionais, crises existenciais, crises de relacionamento, problemas financeiros, problemas de todo tipo de ordem que você possa imaginar, que as pessoas estão passando. E elas estão passando, não é por conta de, o meu marido é assim, não, porque o meu empregador é assim, não, porque eu não tenho isso, porque não é nada disso. É porque por nós estarmos com a chama apagada, nós não temos forças, nós não temos sabedoria de Deus, nós não temos sabedoria espiritual para lidar com os problemas. Porque uma vez com a chama acesa, uma vez fortalecido e fortalecida no Senhor, Deus vai te capacitar. Escute o que eu estou te dizendo, isso é muito sério. Você vai tirar de letra os problemas que surgirem no seu caminho. Você vai lidar com isso de forma muito natural. Existem coisas que hoje para você, bispo, meu mundo acabou. Mas ao acender a chama, esta chama vai extinguir isso de tal forma que você vai olhar e vai dizer assim, não, isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso não é um problema tão grave quanto eu imaginava. Bom, eu vou por esse caminho, eu sei como eu vou resolver isso, porque Deus vai te dar a direção. Por isso, lá em Lucas, Jesus nos ensina no capítulo 11, versículo 35, para nós repararmos, ele diz assim,
Olha que palavra interessante. Ele diz assim: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, cuidado para que você não deixe morrer a chama da sua devoção. Cuidado para que você não deixe morrer esta chama que faz você ser a pessoa forte e fortalecida no Senhor que você é. Talvez você diga: bispo, eu me tornei uma pessoa, um chorão. Bispo, eu me tornei uma pessoa assim, irritadíssimo. Bispo, eu tornei uma pessoa que às vezes eu penso em morrer, que dá cabo da minha vida. Sabe, tem hora que eu estou tão desanimado, que eu tenho vontade de sumir no mundo. Repara, pois, se a luz que há em você, se ela não se apagou, se essa luz não foi se arrefecendo, porque existem muitas distrações que vão apagando a nossa luz. A gente não percebe. E o Espírito Santo de Deus falava muito isso comigo essa noite. Deus tocava muito forte no meu coração a respeito de em alguns momentos, que a nossa luz vai se apagando. Porque a luz, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer, eu não sei quem sabe o que é um dimmer. Alguém sabe aqui o que é um dimmer? Alguma dessas lâmpadas aqui, Pedro, é dimerizável? Essa lâmpada branca, forte aqui, que está no meu rosto, ela é dimerizável? Nenhuma é dimerizável aqui na igreja? Que você consegue abaixar ela e subir? Não? Ele não sabe nem o que é dimmer. Deixa eu explicar o que é um dimmer. Dimmer é algo que você levanta a intensidade da luz e você abaixa. Eles não são... Isso, acertou. Isso é um dimmer, tá? Não sei como você chama, a garotada chama hoje, mas na nossa época chamava-se dimmer, dimmerizável. Ela está no forte agora? Põe ela no máximo possível. No máximo. Está forte? Agora, vai levemente abaixando ela. Devagarinho, vai abaixando. Vai abaixando. Pode abaixar até a hora que ela apagar. Você está percebendo que é uma transição? Está vendo? Dá para perceber? Não. É que tem outras luzes ligadas. Eu não sei se você consegue. Pode acender de novo. O que acaba acontecendo é uma transição que ocorre conosco. A gente não vai percebendo que às vezes um problema ofusca um pouco e você, se envolve tanto no problema que aquilo tira a tua luz. E daqui a pouco você se envolve tanto num problema e o problema se torna algo tão grande na sua vida que você não percebe que isso vai apagando a luz. E a gente vai deixando de confiar em Deus. A gente vai deixando de se envolver com Deus. Às vezes é tanto problema que a gente passa que daqui a pouco você já não está mais orando. Daqui a pouco você não está mais buscando a Deus. Daqui a pouco você está desinteressado, de ler a palavra. Você está tão desanimado e você não percebe que isso vai apagando a sua luz. Qual o problema? Você fica fraco. Qual o problema? Quando a luz se apaga, esse fogo que tem que estar continuamente aceso, quando ele vai se extinguindo, você enfraquece. Por quê? Porque é justamente este fogo do Espírito Santo de Deus que vai consumindo os problemas, que vai consumindo tudo que tenta te derrubar, tudo que tenta te destruir. Este fogo vai queimando de tal forma, e isso traz um poder, um ânimo e um vigor muito grande às nossas vidas. Sabe que Deus fala através de João, quando João está na ilha de Pátimo, e o Senhor manda ele escrever as coisas que ele viu, que ele vivenciou no passado, as coisas que ele estava vendo, e as predições futuras que Deus lhe mostraria. E João está no fim da vida, na ilha de Pátmos, e aí ele escreve uma carta a uma das igrejas, e Apocalipse narra isso, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu fiquei aqui refletindo, porque às vezes a gente vê, bispo, o que Deus quer dizer quando ele está ali, falando que eu tenho contra ti? Deus não está dizendo que ele vai mandar uma maldição, Deus não está dizendo que ele vai machucar, que ele vai fazer mal. Não, ele está dizendo: olha, eu tenho uma coisa contra você, uma coisa ruim que você fez contra você mesmo, uma coisa que você fez que não foi boa, foi abandonar o primeiro amor. Então, o que a gente tem que refletir? Quando a gente se desvia da questão espiritual, isso é contra nós mesmos que nós estamos agindo. E como que alguém abandona o primeiro amor, bispo? Exatamente como eu falei,
a gente vai se envolvendo com um problema, a gente deixa o problema às vezes tomar conta da nossa vida e fala, eu estou passando por um problema agora, eu não quero nem saber de nada, sabe? Não quero nem ler a Bíblia, não. Eu ia para a igreja hoje, a reunião de oração, mas sabe quando você está desanimado assim, eu não quero saber de Deus. Não faça isso. Não faça. Deixa eu te explicar por que você não pode fazer isso. Porque você vai abandonando esse amor pelas coisas de Deus. Você vai enfraquecendo. Aí o que acontece? Você não tem forças depois para lutar contra os problemas que vão surgir no seu caminho. Então, o que ocorre hoje, bispo? Tem muita gente que está tão cansado, tão desanimado, porque a luz apagou, abandonou o primeiro amor, que a pessoa não percebe que a vida dela só está daquele jeito, ou dele só está daquele jeito, porque a pessoa justamente se afastou da luz, se afastou daquele que pode resolver os seus problemas, que vai lhe dar força para lidar com aquela situação. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou te mostrar isso no domingo, de algumas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, e você fala, como que alguém passa por algo tão terrível e a pessoa está de pé? Como alguém passa por algo tão doloroso e a pessoa está ali com calma, confiando em Deus? Porque quando você está perto do Senhor, amados, algo extraordinário acontece. O medo é dissipado. Sabe, algumas questões são ajustadas por Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, ela é curada. A presença de Jesus, a capa dele a curou. A gente começa a perceber que próximo de Jesus, algumas coisas vão acontecendo sem que a gente precise pedir. Algumas coisas vão acontecendo sem o nosso esforço pessoal, sem o nosso esforço humano. Deus começa a mover as águas, Deus começa a mover as coisas, e as coisas vão acontecendo. E você começa a se tornar uma pessoa mais forte. Escute o que eu vou lhe dizer, isso é profético, é do coração de Deus para a sua vida. Perto do Senhor, você é irresistível. Perto de Deus, você se torna uma potência. Perto de Deus, você se torna um homem forte, um homem poderoso, uma mulher forte, uma mulher poderosa. Então, longe de Deus, nós enfraquecemos, mas perto do Senhor, nós nos tornamos fortes. Por isso que o Senhor nos fala no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Você veja que Deus não está aqui fazendo uma ameaça. Não, ele diz, olha, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Aí sim Deus fala, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, ou seja, a glória de Deus é removida. A força de Deus é removida, as bênçãos são removidas quando nós nos distanciamos da vontade de Deus. Esse texto, ele é muito sério e demonstra que é possível haver um esfriamento. Sabe qual a maior dificuldade que algumas pessoas têm? Ou algumas até reconhecem, mas não fazem nada para mudar? É reconhecer que esfriaram. A gente quer justificar tudo, algumas pessoas, entenda isso que eu vou te falar, não me leve a mal, por favor, eu vou falar com muita responsabilidade, com muito carinho, não me leve a mal. Mas não adianta a pessoa vir para a igreja e fazer um negócio que faz de conta. Na hora do louvor ou qualquer coisa, a pessoa está, chega na porta da igreja, ou o homem, né? Abraça. Não adianta nós vivermos uma fé fingida. Não adianta nós vivermos no mundo de faz de conta. Se tem algo que não está legal, tem que ajustar. Se tem algo que está consumindo você por dentro, precisa ser resolvido. Se tem algo na sua relação com Deus que quebrou, precisa ser restaurado. Então é necessário que haja uma restauração no nosso relacionamento com Deus. Amados, escuta uma coisa que eu estou te dizendo, você pode acreditar em qualquer coisa que te digam lá fora, você pode acreditar em muitas soluções para os seus problemas, técnicas e tudo isso, mas uma coisa eu posso lhe assegurar, perto de Deus, os seus problemas vão ser resolvidos. Perto de Deus, você vai ter força, sabedoria, ânimo, vigor, e sabe de uma coisa? Você vai ter a manifestação poderosa do poder de Deus sobre a sua vida. Porque tem coisas que não vão ser resolvidas no âmbito humano. Tem coisas que precisam da intervenção divina. Hoje nós estávamos vindo para cá, eu e a bispa,
E temos uma irmã da nossa igreja, que a mãe dela, a dona Dulce, foi internada com 74 anos, totalmente desenganada pela medicina, com problema no coração, com problema no pulmão, todos os tipos de problema, fazendo hemodiálise. Ela estava literalmente morta pela medicina, não havia nenhuma possibilidade, ela estava no UPA. E nós várias vezes começamos a orar, interceder, orar, e em manutenção, e falando com a filha dela, ela manda diariamente mensagens para a bispa, e assim, todos os dias notícia, e hoje, ela me emocionou, porque ela começou a contar, ela disse, eu queria ter gravado um vídeo, porque, só por um vídeo para vocês entenderem, minha mãe foi desentubada, minha mãe acordou, a médica falou que ela ia ter problema neurológico, porque ficou 35 dias entubada, com 74 anos, pulmão não funcionava, não tinha como fazer hemodiálise, porque quando começava a fazer hemodiálise, o coração parava, a pressão subia, ela morria, voltava, trazia de volta, e hoje eu fui lá, e ela estava acordada, e eu comecei a falar com ela, e eu perguntava se ela estava ouvindo, e ela fazia que sim. Quando eu falava uma coisa, ela dizia não, e eu comecei a dar testemunho do que Deus fez, ela começou a chorar. Então existem coisas que eu vou te garantir, não é obra humana, é só a mão de Deus que vai poder resolver. E tem coisas na sua vida, que às vezes você acha que alguém vai poder fazer, escuta, não vai, é Deus que vai poder fazer. Tem coisas que se Deus não mover as águas, nada vai acontecer. Então o que nós temos que fazer? Ele é o nosso amigo fiel. Se há alguém que você tem que estar próximo, é próximo de Deus. Se há alguém que você tem que buscar a face, é buscar a face de Deus. A gente se preocupa muito em agradar aos homens, mas a gente não se preocupa em agradar a Deus. Às vezes é muito mais fácil dar uma resposta negativa para Deus, do que dar uma resposta negativa para alguém. Às vezes você é daquelas pessoas, eu posso dizer isso porque eu convivo com pessoas assim, eu lido com pessoas assim no meu dia a dia profissional, pessoa que se mata, se arrebenta na vida para fazer o bem para o outro. Às vezes a pessoa é capaz de perder tudo, mas para poder, de alguma forma, ser bonzinho para o outro. Ah, mas desculpe, o nome disso é burrice, desculpe a expressão, pelo amor de Deus. Como eu vou me matar? Você entra dentro de um avião, quando cai uma máscara, o que é a normativa de um avião? Você está com uma criança ou com um idoso? Quando cai a máscara, você tem que colocar a máscara primeiro em quem? Em quem? Em quem? Em você. Ah, tem uma comissária de bordo aqui. Tem que colocar a máscara primeiro em quem, Serena? E depois no outro. Primeiro quem? Primeiro você. Um dia eu perguntei isso para uma mãe. Se você estiver num avião com seu filho e tiver que pôr a máscara, quando cai, você põe primeiro em quem? A pessoa fala, não, vou pôr primeiro no meu filho. Eu falei, vai morrer os dois. Porque enquanto você estiver tentando pôr na criança e ela agitada, você vai faltar ar, você vai morrer e na sequência seu filho morre. Primeiro você vai estar bem, respirando, você consegue ajudar. A vida é assim. E Deus quer você perto dele para ele te ajudar. Deus quer proteger você, Deus quer abençoar a tua vida, a tua família. Amado, Deus é o autor de toda boa dádiva, Deus quer o teu bem. Mas nós, às vezes, em nome de um bem diferente, nós nos distanciamos do bem verdadeiro e procuramos viver do nosso próprio jeito e nós nos sufocamos. Nós colocamos uma carga sobre o nosso ombro pesada demais para nós carregarmos. Por isso a Bíblia diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está te falando? Então a gente tem que entender isso. Nós temos que buscar, sabe, a face de Deus, este fogo de Deus, esta vida com Deus. Por isso que é importante nós entendermos isso. Porque problema nós vamos passar na vida, igreja. Eu passo, você passa, todos nós passamos por lutas, por problemas e por dificuldades. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a chama pode apagar, a devoção pode apagar, por conta de circunstâncias, de problemas, de lutas. E um dos textos que eu acho muito interessante na Bíblia, é quando Paulo fala com o seu jovem pastor, Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, Paulo está preso, está encarcerado, Timóteo começa a desanimar.
Timóteo, por causa de um problema, ele começa a desanimar. Paulo, na vida de Timóteo, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer, Paulo, na vida de Timóteo, era um representante de Deus. Por causa da figura de Paulo, Timóteo todos os dias era motivado. Paulo é preso. Timóteo não tem acesso a Paulo. Ele começa a desanimar. Entenda pelo Espírito, para você não falar, o bispo ficou maluco, fui no culto, eu estava assistindo o culto, era só o que faltava, o bispo ficou doido. Mas a igreja, o pastor da igreja, ele representa a presença de Deus na sua vida. Ah, eu não preciso de pastor. Esta frase é do diabo. Esta frase é do diabo. Tem um coaching aí que está falando isso agora. Ele vai prestar contas para Deus, porque ele está afastando diversas pessoas do caminho do Senhor, que são pessoas que estão interessadas em vida financeira, ficar rico e etc, etc. E Deus nunca vai permitir que fique. E se cair um caminhão de dinheiro na cabeça da pessoa, ela morre e a herança ainda vai ficar para outro, porque a pessoa não vai desfrutar. Entenda o que eu estou te falando. Paulo representava Deus na vida de Timóteo, era um representante de Deus na vida ele estimulava Timóteo. Paulo é preso, Timóteo esfria. A igreja, o pastor, ele é a representação de Deus na vida das pessoas. Quando você deixa de vir na igreja, de ouvir um conselho, de ouvir a palavra que sai do altar, automaticamente a tua vida, você começa a, como Timóteo, você vai arrefecendo. Aí Paulo está preso. E aí começa a chegar, olha, Timóteo não está legal. Timóteo colocou uns negócios aí outro dia, olha, mandou um Twitter, mandou um Facebook, um Instagram, olha, ele está pondo umas frases na página dele, ele não está legal. E Paulo fala, deixa que eu vou mandar um Twitter para ele. Aí Paulo manda um Twitter, ele escreve uma carta para Timóteo, que está narrada em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Twitter não, WhatsApp. Twitter não sei nem o que é. WhatsApp. Aí ele escreve assim, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pelo fato de Paulo estar preso, Timóteo começa o quê? A esmurecer, fica desestimulado, vai esfriando, começa a desanimar, ficar desencorajado, não vou lutar isso, eu não vou lutar essa causa, estou desanimado, é muita dificuldade. Paulo fala, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em você. Então é necessário que você reavive o dom de Deus que está na sua vida. Bispo, mas o que estava acontecendo para Timóteo desanimar? Olha como que a gente arrefece. Deixa eu te mostrar biblicamente, qual é o caminho para muita gente ficar desanimado. Por que tem gente que fica desanimado? Não é por causa do problema, é porque você já, por um outro problema, você se afastou um pouquinho de Deus. Às vezes, bispo, eu estava bem, aí aconteceu 2, 3 problemas, eu dei uma decaída. Esse é o problema. A gente, às vezes, permite que alguma coisa aconteça, a gente dá um passinho para a direita. Acontece alguma coisa, você dá mais um passinho para cá. Daqui a pouco o sol não está mais brilhando em você. Você sabe que é uma linha tênue entre a sombra e o sol? Às vezes você está na tua casa, no teu quintal, às vezes tem um biquinho de telhado, é o suficiente para você sair e o sol não pegar mais em você. Às vezes você dá um passinho para cá, o sol está... Às vezes você está dentro do ônibus na estrada. Você dá uma inclinadinha, a coluna tapa o sol, você vai para frente, às vezes é um probleminha, alguma coisinha, o sol já não brilha na tua vida, aquele fogo já não está mais te queimando. Então, às vezes é um detalhezinho, um probleminha que acontece. O que estava acontecendo com Timóteo? Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, olha o que estava acontecendo, nem do seu encarcerado, nem do seu amigo aqui que está preso, que sou eu. Ele fala, não fica aí envergonhado, porque não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha se as pessoas estão dizendo que somos uma seita, se as pessoas estão dizendo que somos uma heresia, se as pessoas estão dizendo que nós não somos autênticos, que nós não temos Deus. Não fica envergonhado com o testemunho de Jesus, e não fica com vergonha porque eu estou preso.
como é que pode? O cara que fala de Deus está preso. Como é que o cara que é o meu mentor espiritual ali, o homem que cuidava da minha vida espiritual, ele está preso? É o que Paulo está falando. Não fica com vergonha disso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, você não pode permitir que um problema, abale você. Agora, o problema só não vai te abalar se você estiver perto de Deus. João 15,5 diz assim: eu sou a videira. Tem aí João 15,5? Eu sou a videira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como seguidor de Cristo, qual é a forma mais forte para eu viver? Perto do Senhor. Entenda, eu queria, nesses 5 minutinhos que eu tenho, para finalizar o culto de hoje, eu queria falar isso com você. Busque estar participando das coisas de Deus. Deixa eu te mostrar aqui os indícios. Bispo, quais são os indícios de que alguém se distanciou de Deus? Porque tem gente que fala assim: não, eu não estou indo na igreja, mas eu tô com Deus. Ok, eu até acredito na sua intenção, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não dá para separar isso. Qual que é o indício, bispo, que alguém já arrefeceu e não percebeu? A pessoa deixa de vir para a igreja. A pessoa, quando ela deixa de congregar, isso não é bronca de pastor, não é porque, já falei isso aqui 1000 vezes, olha, graças a Deus, uma quarta-feira a igreja lotada aqui, não é isso. O que eu quero te dizer é que algumas pessoas não percebem que já pelo fato delas não virem para a igreja, isso é uma demonstração de um esfriamento espiritual. Não é porque, quando a gente fala isso, o bispo está dando bronca, poxa, o bispo não devia falar isso, porque isso ofende as pessoas. Gente, você acha que eu saí da minha casa? Vou fazer agora, o mês de março, dia 18 de março agora, 46 anos. Você acha que no auge dos meus 46 anos de vida, eu vou sair da minha casa para vir aqui, para ofender alguém? Você acha que eu vou vir aqui, com 46 anos de idade, com 3 filhos, um filho casado, daqui a pouco você é avô, agora para o ano que vem, em nome de Jesus, ora para o final do ano, deixa eu ver, dá tempo, vamos ver. Você acha que eu vou sair da minha casa para ofender quem quer que seja na vida, gente? Você acha que é do meu feitio vir aqui querer, sabe, ficar mandando indireta para alguém que está pela internet? Amado do céu, se alguém pensa isso, não me conhece. Porque eu não estou aqui para fazer mal para ninguém, não estou aqui para... O que eu estou dizendo, biblicamente falando, quando alguém deixa de vir à igreja, já é um sinal de que a pessoa arrefeceu, a pessoa não percebe. Só que a pessoa já não sabe mais lidar com o problema, a pessoa vive no mundo da lua, as bênçãos já não alcançam a vida da pessoa, não é porque eu quero, é porque o candeeiro foi removido. E quem remove o candeeiro não é um pastor, eu não tenho poder de nada, eu não tenho poder para nada nessa vida, quem tem poder é Deus. Eu não tenho poder nenhum, muito pelo contrário. Eu sou dos fracos, eu sou o mais fraco. Eu não tenho poder nenhum na minha vida, o poder é de Deus. Então, quando eu deixo de congregar, isso é um esfriamento, isso, ou seja, demonstra que eu não estou tendo uma vida com Deus. Não, mas na minha casa, bispo, eu leio a Bíblia. Ok, se alguém está distante, tem que assistir pela internet, louvado seja Deus pela internet. Agora, tem pessoas que podem estar na igreja, e aí demonstra o que com isso? Um esfriamento, que não tem compromisso com Deus, que qualquer problema é o suficiente para a pessoa não vir. Escuta, não receba isso como bronca. Eu sei que tem pessoas que estão passando por um momento e não pode vir, tem pessoas que, naquele dia está trabalhando, não pode vir. O que eu estou dizendo é quando alguém toma a decisão de dizer assim, não, eu não vou, eu vou ficar da minha casa, porque Deus fala comigo aqui. Ok, é um direito que cada um tem, mas isso não agrada ao coração de Deus, porque lá em Hebreus 10:25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de, isso é uma coisa já antiga, antes
façamos admoestações, ou seja, tem que ser admoestado nesse sentido, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Bispo, como a gente percebe, qual que é o termômetro para eu perceber que alguém não está dando importância para a vida espiritual? Que a pessoa não está preocupado com Deus, com as coisas de Deus. Quando a pessoa não ora, a pessoa não tem um tempo de oração, a pessoa não separa um momento para ela falar com Deus, para fazer as suas orações. E como eu falei aqui, né, não é uma lista de necessidades, é uma conversa gostosa com Deus. Quando a pessoa já não tem mais o hábito de pegar a Bíblia para ler, né? Ler a Bíblia, e sabe, nós temos aqui um projeto tão bonito, em um ano você pode ler a Bíblia inteira, se você nunca leu a Bíblia, em um ano, lendo um pouquinho por dia. Temos o nosso aplicativo, você entra lá, todo dia você pode ler, sabe, e ter orgulho de dizer assim para alguém: olha, eu como cristão, eu já li a Bíblia toda. Você já leu? A pessoa: não, eu não li. Olha, tem um programinha na minha igreja, você entra lá no aplicativo, baixa lá, é de graça, você vai poder ler a Bíblia. Ou seja, essa pessoa é um cristão, com 10 anos de obra de Deus, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia toda. Não é porque a gente está falando isso para pôr peso, é para reflexão. Poxa vida, se aqui, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai entender o que eu quero dizer. Se eu dissesse para você que isso aqui é o teu testamento, isso aqui é um testamento que foi deixado para você, e você só vai receber a herança ao ler todo o testamento e entender o que foi deixado de herança para você. Eu quero te fazer uma pergunta. É uma herança muito grande, uma fortuna muito grande. Você leria o testamento? Leria? Minha nora já falou: eu leria, eu também. Exatamente isso. Aqui é o nosso testamento. Está aqui o nosso testamento. E às vezes nós não nos interessamos em ler o testamento. Estou dizendo você, né, graças a Deus, mas se você também está aqui e não leu, poxa, faça um esforço para ler. Isso demonstra que você quer ter uma vida com Deus. Nós temos o curso nosso de teologia. Nós não cobramos um centavo. É um curso que seguramente nós poderíamos cobrar, nós não cobramos um centavo. Você não, olha, quem está matriculado não pode agora, no meio do curso, estou desanimado, porque, sabe, isso não pode. Porque quando alguém faz isso, demonstra o quê? Um arrefecimento, um esfriamento. Então, o que a gente precisa entender? Que nós precisamos nos envolver com Deus, senão a alegria começa a morrer, a vontade de servir a Deus começa a morrer, aquela paixão pelas coisas de Deus, ela vai sumindo, sabe? A pessoa não tem mais vontade de servir a obra, não tem mais vontade de servir na igreja, não tem vontade de fazer mais nada, a pessoa vai esfriando. Isso é um indício de que a pessoa está, entenda pelo Espírito, morrendo espiritualmente falando. Bispo, e o que ocorre? A pessoa começa a duvidar de Deus, a pessoa não ouve mais os sussurros do Espírito Santo. E eu queria encerrar falando sobre isso, porque uma das coisas mais gostosas, e você precisa entender isso, e só pelo Espírito Santo de Deus você vai entender, senão você vai me chamar de louco, é que Deus não grita. Está aqui alguém que vai te dizer uma coisa, talvez você falar: o bispo está maluco, ele está louco, eu vou para outro lugar. Mas uma coisa que você vai entender e precisa entender, é que Deus não grita, Deus sussurra. O Espírito Santo de Deus sussurra nos nossos ouvidos e no nosso coração. E você só vai ouvir o sussurro de Deus, do Espírito de Deus, se você estiver perto do Senhor. Você só vai ouvir o que Deus tem a te dizer se você estiver perto do Senhor. Você só vai ouvir aquilo que é íntimo de Deus se você estiver perto de Deus. Eu queria dizer isso para você. Se aproxima, se achega. Se tem alguém hoje pela internet, você está talvez aí dizendo assim: poxa, bispo, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Eu tenho vergonha porque até nesses últimos cultos o bispo tem falado de ter que congregar. Eu tenho vergonha de voltar, o que vão pensar, amados. Sabe o que nós vamos pensar quando você entrar por essas portas? Que você é uma eleita, um eleito, um amado, uma amada pelo Senhor, e que a sua vida vai dar muito fruto. Porque a igreja não existe para julgar a vida de ninguém.
Quem julga é Satanás, é o diabo. Ele é o acusador, ele foi derrotado. A igreja não existe para acusar a tua vida. A igreja existe para te ajudar a ter uma relação com Deus. Por que essas portas se abrem? Para ajudar você a ter uma relação com Deus. Por que nós investimos na internet? Para ajudar as pessoas a terem uma relação com Deus. Por que nós estamos aqui toda semana pregando? Por que nós estamos toda segunda-feira com um curso de teologia? Por que nós estamos toda quarta, todo domingo? Por que nós estamos uma vez por mês com as mulheres? Por que nós estamos uma vez por mês com os jovens? Instando para te ajudar a ter uma relação com Deus. Para te ajudar a ter uma vida com Deus. Porque é importante você ter uma vida com Deus. É importante você ter uma vida com Deus. Com Deus a tua vida muda. Aí você se arrepende do que é errado. Você começa a enxergar a coisa e fala assim, peraí, eu não vou mais fazer isso não. Não vou mais me submeter a isso na minha vida não. Às vezes você está lá falando com Deus, Deus fala assim, olha, vai em tal lugar, que eu tenho um negócio para... Deus te dá uma ideia. Procura tal pessoa. Você procura a pessoa, a porta abre para você. Às vezes você está num lugar, você não sabe o que vai fazer, Deus te dá uma solução. Bispo, é assim que Deus faz. O Espírito sussurra no nosso ouvido. O Espírito sussurra no nosso coração. E Deus vai nos dirigindo. Eu queria encerrar falando para você o seguinte: busca a Deus diariamente em oração. Sabe, busca ter um relacionamento íntimo com Deus. Busca direção na palavra. Sabe, peça para Deus falar com você. Peça para Deus dirigir a sua vida. Peça para Deus tirar do teu coração um pensamento errado. Bispo, eu estava com uma tristeza. Peça para Deus tirar. Peça para Deus começar a limpar o teu coração. Peça para Deus limpar o teu caminho. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus abrir as portas. Peça ajuda para Deus. Busca ajuda em Deus, amado. Eu não sei como você chegou aqui, qual sua luta, mas não fica triste por causa da tua luta. Eu vou falar muito sobre isso no próximo domingo, para nós não nos entristecermos com as lutas, para nós não nos desmotivarmos por um problema, porque biblicamente falando, em meio aos maiores problemas, você vai entender isso domingo, em meio aos maiores problemas é que as grandes bênçãos surgem. Poucas vezes a gente vê, está tudo bem, de repente tudo fica melhor ainda. A gente percebe que é no meio da tempestade que Deus faz, no meio do deserto Deus faz florescer. No meio do impossível, Deus faz o possível acontecer. É quando se esgotaram as possibilidades, é que Deus age. Essa senhora, né, falava isso para nós hoje, da mãezinha dela. Quando cessou todas as possibilidades, no UPA, ali numa situação difícil, teve que ir atrás de um juiz, entrar com uma ação através de uma liminar, para conseguir uma vaga, para tirar a mãe do UPA, para colocar no hospital. Isso é uma loucura. Quando tudo parecia impossível, o médico disse, olha, se não transferir hoje, não vai aguentar. Não conseguiu transferir. E foi conseguir transferir quase uma semana depois. Mas ela aguentou. Porque quando alguém está guardado por Deus, não tem quem possa tocar, não tem quem possa prejudicar. Busque a face de Deus. Eu queria encerrar orando com você. Faça essa oração. Se o seu fogo, você sente, bispo, eu estou sentindo aqui que meu fogo apagou um pouquinho, eu sou essa pessoa que se afastou. Vamos buscar a face de Deus agora, vamos falar com Deus. O Senhor só está esperando você pedir, Ele vai mandar os anjos para te amparar. Deus só está esperando você clamar por socorro. Pai, eu sei que tem situações que são bem difíceis e bem complexas nas nossas vidas. Eu sei que eu, numa mensagem de 40 minutos, eu sou aqui um instrumento do Senhor e nada mais, e eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor, em 1 minuto, pode mudar a sorte de uma pessoa. Eu sei que não é pelo muito falar, mas é pelo teu Espírito. Eu sei que agora o Senhor pode sondar cada um dos nossos corações, a começar pelo meu. Pai, não deixa o meu coração arrefecer. Pai, me ajuda todos os dias a manter esta chama acesa na minha vida,
no meu coração. A despeito das lutas que eu também enfrento, a despeito, Pai, das dificuldades que eu também passo na minha vida, e ao longo desses últimos anos não foram poucas, não me deixa, por causa do problema, não me deixa por causa de uma luta, Pai, me distanciar do Senhor. Me ajuda, Deus, todos os dias a manter a minha chama acesa, porque eu sei que quem sopra este fogo é o Senhor. Eu sei que quem coloca a brasa viva nos meus lábios é o Senhor. Por isso eu peço, Deus, todos os dias mantenha a minha chama acesa, este fogo aceso na minha vida. Se alguém aqui hoje, Deus, está se sentindo assim, cansado, desanimado, Pai, coloca um ânimo novo no coração do teu povo. Põe agora um espírito de alegria. Põe um espírito de força, de poder e de moderação. Porque a tua palavra diz, como Paulo falou para Timóteo, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Pai, que o Espírito Santo de Deus agora possa de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, tão forte, aquecer o coração do teu povo de tal maneira que hoje ao sairmos daqui já haja um ânimo novo, que já haja ideias novas, e não apenas ideias, mas coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Pai, nos encoraja nas decisões que nós temos que tomar. Senhor, nos encoraja, Pai, para resolvermos as coisas que nós precisamos resolver. Nos ajuda, pelo poder do Teu Santo Espírito, a termos forças para lutar, ó Pai. Quem está cansado, quem está desanimado, que encontre agora forças dos céus para ficar de pé e para enfrentar essa luta e esta adversidade. Eu coloco nas tuas mãos cada um que está aqui. Eu apresento ao Senhor as pessoas que estão pela internet. Pai, eu sei que muitos estão tão, Senhor Jesus, apagados, estão com a chama tão apagada, estão tão frios, espiritualmente falando, que sozinhos não vão conseguir. E nós não olhamos para essas pessoas com olhar de julgamento. Eu olho com olhar de amor, de misericórdia. Por isso eu peço, Deus, coloca a tua mão sobre esses corações. Talvez alguém que diga agora, eu estou como um vale de ossos secos, que você agora seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que este vale de ossos secos volte à vida, receba o sopro da vida do Senhor no teu coração. E nós iremos, Pai, vivenciar perto do Senhor as maiores e melhores experiências das nossas vidas. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, porque nós queremos estar, Pai, aos teus pés, debaixo das tuas asas, porque é aí que nós estamos seguros. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Erga suas mãos aos céus, por favor. Eu declaro que a graça, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você e sua família. Repita comigo em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, me ajuda a lidar com os meus problemas, com as lutas e com as dificuldades que eu tenho enfrentado. Me dá força e sabedoria para enfrentar e para vencer tudo que tem se levantado contra a minha vida. Senhor, eu quero viver debaixo da tua vontade. Diga: Senhor, eu te peço ajuda para viver debaixo da tua vontade. Diga: Pai, sopra em mim este fogo vivo e aquece o meu coração com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.